Nesta segunda parte né, do tema Idade Moderna, nós vamos ver a reforma religiosa e as grandes navegações. Mas só para relembrar a primeira parte, que foi a nossa última aula online. O que é Idade Moderna? Só para relembrar vocês. Idade Moderna nada mais é do que um período da história, né? Então, quando a gente divide a história em períodos, o nome Idade Moderna se refere aos anos de 1453 até 1789, com vários acontecimentos. Então, você tem, por exemplo, o surgimento do capitalismo como um sistema econômico, o fim do feudalismo, o renascimento cultural, né, entre outros, e incluindo a reforma religiosa. Tudo isso aqui é uma revisão, porque vocês já viram isso na série anterior, então, para vocês é uma revisão, a fim de relembrarmos. Aqui eu estou utilizando o material do site Nas Tramas de Clio. Aliás, é um site ótimo para se estudar história de um jeito interessante. Esse slide aqui ele foi feito pela professora mestre Carolina Dani, que é uma das administradoras do site Nas Tramas de Clio, e achei ele bem interessante e importante para utilizar nesta aula. Então vamos lá. Quando falamos de reforma religiosa, estamos falando de um contexto da Idade Média, onde era muito comum a questão das indulgências. Professor, o que são indulgências? Dentro da Igreja Católica, indulgências está ligada ao perdão dos pecados. Então, o padre perdoa em nome de Deus, e algumas ações que a pessoa faz renderia para ela indulgências, que seriam o perdão das culpas ou das consequências daquele pecado que foi perdoado em nome de Deus. Tá. Deixa eu voltar aqui, porque saiu do compartilhamento. Aí. Voltou. Isso. Tá aparecendo para vocês aí, né? Tá. Tá. Não, porque para mim aqui deu de sair, né? Então, continuando, a questão... Então, dentro dessa questão das indulgências, havia alguns padres que cobravam por isso, né? Eu vou te dar indulgências ou o perdão das consequências do seu pecado que foi perdoado, você vai estar livre do inferno ou do purgatório e tal, mas se você contribuir para a construção da Igreja de São Pedro, ou da Basílica de São Pedro em Roma. Então, havia essa prática, né, principalmente no início do século XVI. E isso, né, juntou-se com outras questões que geraram críticas. Né, vários líderes religiosos, pessoas ligadas à igreja, tal, começaram a criticar a igreja na Europa. Aqui você tem lá no slide, né, antes da reforma, século XIV, Inglaterra, John Wycliffe. Ele criticava a igreja denunciando a corrupção do clero. Quem é o clero mesmo? Padres e bispos. Né? E ele tentou traduzir a Bíblia para o inglês, lembrando que até o século XVI, a Bíblia ela só podia ser escrita em latim. Não havia Bíblia em português, Bíblia em espanhol, Bíblia em outras línguas, né? Somente em latim. O problema é que quase ninguém entendia mais o latim. Quem é que entendia o latim? Padres e bispos. E o Papa, né? E na verdade, isso continuou ainda durante muito tempo. Né? Você tem assim, uma popularização, né? Uma divulgação maior da Bíblia em outras línguas, fora da Igreja Católica
já a partir do século XVI. Dentro da Igreja Católica, uma divulgação maior no século XX. Né? Então, John Wycliffe, no século XIV, ele criticava essa questão da igreja ter a Bíblia só em latim, né, a corrupção entre padres e bispos. Já no século XV, na República Tcheca, que fica na parte leste do continente europeu, você tem Jan Hus, que critica as indulgências, né, o perdão, né, das consequências do pecado aí que já foi perdoado por Deus, e ele coloca que a Bíblia seria a única autoridade e que padres e bispos não são autoridade para falar de doutrina cristã, somente a Bíblia. No século XVI, na Alemanha, você tem Thomas Müntzer criticando a riqueza da igreja, porque essa era outra questão também. Padres e bispos, não todos, claro, mas uma boa parte deles acabava se envolvendo muito com política. E a partir daí, corrupção, dinheiro, né? Assim, dinheiro a rodo, né? Acumulando muito luxo, muito poder. Então, tudo isso foi criticado, né? Como você vê aí, ó, contestações à Igreja Católica. Né? Então, os movimentos que contestavam os privilégios do clero, os pesados impostos, a autoridade do Papa, o luxo e abuso do poder do clero, e buscavam um retorno a uma fé autêntica, uma fé verdadeira. No século XVI, você tem aí o aumento desse movimento e que ganha o nome de Reforma Protestante. Guarda bem esse nome, Martinho Lutero. Ele foi o primeiro membro da Igreja Católica a romper com a instituição. Como assim? Vocês viram lá, John Wycliffe no século XIV, Jan Hus no século XV, Thomas Müntzer no século XVI, né, criticando a igreja, criticando a corrupção da igreja, criticando certas doutrinas e tal, mas Martinho Lutero, que era padre, inclusive, ou monge aí, né, ele é o primeiro a realmente se separar da Igreja Católica e criar uma outra igreja. Então, a partir das ideias das pregações de Martinho Lutero, surge a Igreja Luterana, em 1517, na Alemanha, quando ele prega na Catedral de Wittenberg, era onde ele era padre, né, ele trabalhava ali como padre. Ele prega ali na catedral críticas à Igreja Católica que ganham o nome de 95 teses. Ou seja, eram 95 ideias que ele colocou por escrito e pregou na porta da igreja para quem quisesse ler. E a partir daí, quais são as principais ideias de Martinho Lutero? Você tem a justificação pela fé. O que é isso? Para Martinho Lutero, as boas obras não salvam, não levam para o céu. O que leva para o céu? Somente a fé. É claro, o próprio Martinho Lutero, ele, em seus escritos, ele acaba colocando que as boas obras, elas são uma consequência de uma fé verdadeira. Mas que para salvar uma pessoa, ou seja, para ser base aí para levar uma pessoa para o céu, Martinho Lutero coloca somente a fé. O Martinho Lutero, ele também defendia a ideia de sacerdócio universal. O que é isso? Todos os cristãos são iguais, então os padres e bispos não seriam privilegiados, né? Eram pessoas como qualquer outro cristão. E, inclusive, para Martinho Lutero, os líderes religiosos deveriam se casar. Tanto é que você vê na igreja luterana e nas outras igrejas protestantes ou evangélicas que vieram a partir da reforma protestante, você vai ver que os pastores se casam. Né? Na Igreja Católica, os padres não se casam. A Igreja Católica teve um entendimento diferente aí de fazer, né, para fazer com que os padres não se casem. Mas nas igrejas protestantes ou evangélicas, os pastores, quer dizer, têm que ser casados.
E o Martinho Lutero também defendia a chamada autoridade da palavra revelada. O que é isso? Para ele, o cristão não precisaria de um líder religioso para interpretar a Bíblia. Né? O Martinho Lutero ele diz que a Bíblia, e que poderia ser em língua nacional, ou seja, se está na Alemanha, que a Bíblia seja em alemão, se está na França, que a Bíblia seja em francês, etc., né? O Martinho Lutero dizia que a Bíblia seria suficiente para conduzir a vida de um cristão, sem precisar das interpretações feitas por líderes religiosos que jogavam doutrina em cima de doutrina, e às vezes doutrinas que não tinham nada a ver com a Bíblia. Isso tudo no entendimento de Martinho Lutero. Então aqui, né, falei da salvação pela fé, não reconhece a autoridade do Papa, ou seja, o Papa ele é líder da Igreja Católica. Agora, igrejas protestantes ou evangélicas aceitam o Papa como autoridade? Não. A Bíblia podendo ser lida e interpretada por todos, e os sacramentos, ou seja, são momentos da vida do cristão, onde ele tem maior aproximação de Deus, né, e receberia, digamos assim, uma graça especial de Deus. Na Igreja Católica são 7, né? Batismo, comunhão, o matrimônio, unção dos enfermos, etc., né? São 7 ao todo. Dentro da Igreja Luterana são 2, o batismo e a comunhão só. E mesmo assim, enquanto a Igreja Católica acredita que pão e vinho na missa se tornam corpo e sangue de Cristo, a Igreja Luterana não acredita. E aí as igrejas protestantes ou evangélicas que vieram depois também seguem essa linha, né? Você vê, por exemplo, nas igrejas evangélicas a Santa Ceia, né? Aí usa-se lá o pão sem fermento, algumas igrejas usam vinho, outras usam suco de uva, mas não acreditam que ali estaria o corpo e o sangue de Cristo, como a Igreja Católica acredita. E a Reforma Protestante, ela se estende à política. Você vê aqui do meio para baixo, né? Ó, soberanos se livravam do controle da Igreja Católica, ou seja, reis e príncipes na Europa se converteram, né? Muitos deles, né? Se converteram às igrejas protestantes, não por sinceridade de coração, eu vou aceitar Jesus e virar para a igreja do Martinho Lutero e tal, ou para outra igreja. Não. Era mais para se livrar da Igreja Católica mesmo. Interesse político, interesse econômico. E aqui você tem a difusão, quer dizer, espalhar, né? Então, as igrejas protestantes se espalharam. Tudo que está em laranja aqui e vermelho são as áreas da Europa onde as igrejas protestantes se tornaram mais fortes. Então você vê que tem áreas da Alemanha, do Reino Unido, da Islândia, né, Noruega, Suécia, algumas áreas da França, entre outros. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII ele cria uma outra igreja. O Papa não havia autorizado o Henrique VIII a se separar da mulher. Então ele cria uma outra igreja, chamada Igreja Anglicana, por isso o nome aqui, Anglicanismo, né? A Igreja Anglicana, onde o rei da Inglaterra é o chefe da igreja, e o rei Henrique VIII criou essa igreja em 1531 para poder tomar terras da Igreja Católica, né, na Inglaterra, e poder se casar com quem ele queria se casar. No caso aqui, mostrando as esposas do rei Henrique VIII, né? Ele era casado com Catarina de Aragão, princesa espanhola. Aí, como o Papa não deixou ele se separar dela, aí o rei Henrique VIII criou a Igreja Anglicana para ele poder se casar com a Ana Bolena. Só que, daqui para frente, o que ele fez? Ele mandou matar a segunda esposa, casou com a terceira. Mandou matar a terceira, casou com a quarta. Mandou matar a quarta, casou com a quinta, que é a penúltima. E mandou matar a penúltima. Casou com a última. Aí ele morreu antes dela. Por que ele tinha esse negócio de mandar matar esposas? Ele sempre achava que a mulher estava traindo. Então ele mandava matar, depois casava com outra. Aí ele ficava naquela ideia, ela está me traindo. Aí mandava matar e assim por diante.
O anglicanismo segue a mesma linha da igreja luterana. Só que aqui, por exemplo, a hierarquia semelhante à católica. O que é isso? Na igreja católica, você vai achar padres e bispos, né, como parte das lideranças da igreja. Na igreja anglicana também tem os padres e os bispos, né? Só que é separado, a igreja anglicana é separada da igreja católica. E os cultos na igreja anglicana são celebrados em inglês. Já o João Calvino, ele dizia, né, ele dizia que o ser humano ele já é predestinado por Deus. O que é isso? Bom, João Calvino era suíço. E o João Calvino, ele deixa de ser católico, ele se converte às ideias de Martinho Lutero, só que ele acaba criando uma versão mais radical do luteranismo. Ou seja, aquilo que Lutero pregava e tal, o João Calvino ainda foi mais longe, né? E a ideia da predestinação diz o seguinte: de acordo com João Calvino, você já tem o seu destino marcado por Deus. Então, você nasce, cresce e tal. Deus já sabe, realmente ele sabe, né? Mas aqui no caso, o João Calvino nega por completo a ideia do livre-arbítrio, ou seja, a ideia da liberdade, né? A vivência da liberdade de escolha. Ou seja, a pessoa ela já está marcada para o céu ou para o inferno, mas a própria pessoa não sabe. Então, ou então ela poderia saber, e aqui é onde agradou a burguesia, a pessoa, talvez ela, né, de acordo com as ideias de João Calvino, a pessoa ela até pode saber se ela está para o céu ou está para o inferno, né, o destino dela, quando ela vê na vida dela prosperidade material. O que é isso? É o crescimento material, né? Então a pessoa que trabalha e quando vê ela, né, ela vai enriquecendo, opa, então isso aí é um sinal da graça divina, é um sinal de que meu destino é o céu, né? Agora a pessoa trabalha, só vive na miséria. Aí, de acordo com as ideias de Calvino, isso daí já seria um sinal de que a pessoa não está salva, né? Não tá sendo abençoada com a graça divina, né? Então, o João Calvino acabou, por esse ponto de vista, agradando a burguesia. Quem era a burguesia? Comerciantes ricos, aqueles que tinham poder político, aqueles que tinham poder econômico, né? Então, a burguesia se agradou das ideias de João Calvino, porque aí ele coloca a riqueza como bênção de Deus. E no século XVI, a Igreja Católica colocava lucro como uma coisa que não era de Deus, né? Então, a Igreja Católica condenava o desejo de lucro. Já João Calvino fala, não, o lucro é bem-vindo, é bênção de Deus. Aí a burguesia, opa, né? Muitos vão para o lado de João Calvino. João Calvino também dizia que a salvação é pela fé, não reconhece a autoridade do Papa e a predestinação, né? Ou seja, a pessoa, o pré aqui significa antes, né? Então, quer dizer, o destino da pessoa já é marcado antes dela nascer, de acordo com João Calvino. E as classes sociais seriam aí uma escolha para o paraíso, né? Ou seja, a pessoa está prosperando, está crescendo materialmente, financeiramente. Ah, isso aí é sinal de que ela é salva, de que ela é abençoada por Deus e o destino dela é o céu. Ah, mas a pessoa está ali miserável, trabalha mesmo e não cresce na vida, né? Opa, então pode ser um mau sinal aí, né? A Igreja Católica reagiu, né? Como que a Igreja Católica reagiu? Primeiro, aqui do lado esquerdo, gente, ó, do lado esquerdo ali, a Companhia de Jesus. Companhia de Jesus ou jesuítas, tanto faz o nome aí, né?
É uma ordem religiosa, né, um grupo aí, né, envolvendo padres, bispos, tal, criado para quê? Converter pagãos e ensinar. Quem seriam os pagãos? De acordo com a Igreja Católica, pagão é todo aquele que não acredita em Cristo, ou nunca conheceu Jesus Cristo e tal, né? E ensinar a fé católica para essas pessoas, chamadas de pagãs, né? Então, a Companhia de Jesus começou aí no século XVI, mandando seus padres para vários lugares do mundo, né? No século XVI vieram padres da Companhia de Jesus para o Brasil, foram para a China, para o Japão, para a Índia, vieram para outros lugares do continente americano. Para quê? Para pregar a fé católica para as pessoas de fora da Europa. Mas a Igreja Católica reagiu aí contra as igrejas protestantes, também realizando o Concílio de Trento. Professor, o que é concílio? É uma reunião. No caso aqui, reunião de quem? Bispos da Igreja Católica. Trento é uma cidade na Itália. E o Concílio de Trento, que durou de 1545 a 1563, ele declarou que o latim seria a língua das missas e da Bíblia, afirmou de novo o culto aos santos e à Virgem Maria e afirmou de novo a autoridade do Papa. Mas também fortaleceu a Inquisição. O que é a Inquisição? Tribunal católico para julgar e condenar pessoas que eram contra a doutrina católica ou contra a fé católica, né? Então, a Igreja Católica, para reagir contra os protestantes, ela reforça a Inquisição, seu tribunal para julgar e condenar aqueles que fossem contra a doutrina católica. E a Igreja Católica ainda criou, está escrito em latim, né, Index Librorum Prohibitorum. O que é isso? O índice ou lista de livros proibidos. Ou seja, livros que fossem considerados contra a Igreja Católica eram proibidos para os católicos. E essa proibição durou até 1962. Agora, né, menos de 60 anos atrás. Aí aqui algumas referências, né? Eu vou deixar a parte 3 para a próxima aula, tá?